Graça e paz, mulheres. Tudo bem com vocês? Espero que sim, em nome de Jesus. Sejam bem-vindas ao nosso Moriá, lugar de encontro. Eu sou a pastora Rosângela, da igreja Tempo de Colheita, a qual faço parte junto com meu esposo João Paulo, pastor João Paulo. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor até que Ele venha, em nome de Jesus, cumprindo a missão do Senhor aqui nessa terra. Amém? Então, hoje nós vamos aprender juntas sobre uma mulher de fé, na Bíblia, na palavra do Senhor, que marcou muito a minha vida quando eu estava lendo essa passagem bíblica. Abra sua Bíblia aí comigo, onde você estiver agora neste momento, se assim você conseguir, né? Em Marcos, no capítulo 7, no versículo 24, nós vamos ler, aqui conta a história da mulher cananeia. Eu acredito que você já ouviu falar sobre ela. Vamos ler então? Diz assim: levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja a filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. No versículo 26 diz assim: essa mulher era grega, sirofenicia de nação, rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Preste atenção, só até aí mesmo. Preste atenção. Eu acredito que vocês já ouviram falar muito sobre essa mulher, a mulher cananeia. Em Mateus, no livro de Mateus, fala também sobre a mulher cananeia. Só que eu escolhi aqui no livro de Marcos, porque eu quero pegar justamente esse versículo 26, que foi onde está bem explicado, que me marcou. Então essa história é muito conhecida, ela está no nosso cotidiano, né? Até as crianças conhecem, pela parte onde Jesus fala assim, não convém tomar o pão e lançar os cachorrinhos. E é onde ela fala, né? Sim, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. Então essa mulher ela é conhecida justamente por essa voz, por essa parte que ela fala ao Senhor Jesus. Mas o que me chamou a atenção é a fé dessa mulher, a atitude que essa mulher tem para buscar em Deus uma cura, uma libertação, uma transformação para a sua casa, para a sua família, para a sua filha. Amém? Então, esse texto é um texto muito conhecido. E existem algumas lições que eu aprendo com essa mulher e aprendo nesse texto. Mas antes disso, eu quero deixar para vocês aqui o tema dessa palavra, que é anulando uma sentença demoníaca contra a minha casa. Glória a Deus por isso. Hoje você vai aprender a anular toda sentença que o diabo tem derramado, tem colocado dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus filhos. No nome de Jesus, se você crê nisso, diga: eu creio aí onde você está nessa manhã. Amém? Então, por quê? Uma mulher, sendo ela mãe ou esposa, ou seja, uma mulher, quando ela decide estar posicionada em Deus, ela consegue anular decretos do inferno contra a sua família. Preste atenção, minha querida. Se você for uma mulher posicionada em Deus, através do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, do poder do nosso Deus, você consegue anular, seja qual for, a sentença contra a sua casa, contra a sua família, contra a sua própria vida. Amém? E sim, isto é batalha espiritual. Então nós vamos hoje aprender algumas lições dessa passagem bíblica e com essa mulher cananeia. Amém? Então, a primeira lição que eu aprendo nesse texto, eu aprendo com essa história, eu aprendo com essa mulher, a primeira lição que eu aprendo eu só consigo anular uma sentença demoníaca contra a minha casa se Jesus estiver nela. Você só vai conseguir anular a sentença do diabo contra a sua
contra a sua casa. Hoje, se Jesus estiver, primeiro, na sua casa, aí dentro da sua casa. Vamos ler aqui no versículo 7, no versículo 24 de Marcos, diz assim, olha o que diz. E entrando numa casa. Uau, isso me chamou muita atenção. A Bíblia diz que Jesus estava onde? Aonde? Dentro de uma casa. E é engraçado que Jesus, todas as vezes, a maioria das vezes, sim, que ele opera milagres, ele faz algo lindo, transformador na vida das pessoas, ele sempre está dentro de uma casa. Você já percebeu isso? Se você for analisar algumas passagens bíblicas, você vai ver que ele estava dentro de alguma casa, fazendo algo por alguém. Então, esse nosso Deus é maravilhoso. Então, primeira lição, eu só consigo anular uma sentença demoníaca dentro da minha casa se Jesus estiver dentro dela. E aqui em Marcos diz que Jesus estava dentro de uma casa. Então, Jesus sempre faz algo quando ele está dentro de uma casa. Amém? Então, preste atenção nisso aqui. Existem algumas casas que eu coloquei aqui, que Jesus entrou e fez milagre, operou milagre nessa casa. Ele curou, ele salvou, ele libertou. A primeira casa é uma casa muito conhecida para mim e para você. Você conhece essa passagem, que é a casa da sogra de Pedro. Todo mundo conhece, em Cafarnaum, né? Essa passagem bíblica está relatada lá em Mateus 8,14. Quando Jesus entra na casa e ele encontra a sogra de Pedro, onde estava ali enferma, por conta de uma febre. E a Bíblia diz que Jesus estende a mão, toca nela e ela é curada. Deus é muito bom. Outra casa que Jesus entrou, só que nessa casa ele não entrou para curar, também curou várias, na área emocional, eu acredito, mas Jesus entrou para salvar. Foi a casa de Zaqueu, publicano. Acredito também que você já conhece essa história. Está baseada em Lucas 19, no versículo 9. Amém? E é onde Jesus encontra ele e diz para ele: convém entrar na sua casa. Mas Jesus também diz para ele assim: hoje houve salvação nessa casa. Glória a Deus. Então preste atenção. Quando Jesus está na casa, tudo acontece em seu favor. Em favor da sua família, em favor da sua vida, em favor dessa casa. Então, primeira coisa para quebrar toda a sentença maligna, do maligno dentro da minha casa, eu preciso ter Jesus dentro dela. Amém? Então, você viu que quando Jesus está na casa, acontece cura, salvação, libertação, transformação de vida, de mente, de pensamento. Esse é o nosso Senhor. É assim que Ele trabalha. Amém? Então, Jesus precisa estar na sua casa para começar a fazer uma obra linda na sua vida. Amém? Então, para que os demônios percam força na sua casa, na minha casa, na nossa vida, na nossa família, para que os decretos e sentença do inferno, setas, caiam por terra. Preste atenção nisso aqui. Na nossa casa, o diabo precisa ver e reconhecer que dentro da nossa casa, da sua casa, existe a soberania de Deus aí dentro. Para que aconteça uma mudança na sua casa, em todas as áreas que você está precisando agora. Hoje, nesse momento que você está me ouvindo agora, querido. Para que isso aconteça, para que tudo caia por terra, toda a sentença, seta, tudo que o diabo colocou dentro dessa casa sua aí hoje. Primeira coisa, o diabo ele precisa reconhecer e ele vê que aí dentro da sua casa existe a soberania de Deus aí dentro. Aí sim, o diabo vai entender, vai reconhecer. Pastora, o que significa isso? Significa que Deus é o poder supremo. Glória a Deus, diga glória a Deus por isso. Ele é a autoridade máxima, minha irmã. Ele é o controle final
final sobre tudo, nos céus, na terra, debaixo da terra. Ele é o controle final sobre o universo, sobre a sua vida, sobre a sua casa. É esse Deus que tem que estar dentro da sua casa. É esse Jesus, é esse poder, é a soberania de Deus que tem que estar aí dentro. Porque esse poder que Deus tem, esse poder, esse controle, essa autoridade máxima do nosso Deus dentro da sua casa. O diabo, ele bate em retirada na mesma hora quando ele vê isso aí dentro. Quando ele reconhece que aí dentro tem um Deus supremo, um Deus poderoso aí dentro da sua casa. Diga glória a Deus. E aí sim, aí Satanás, ele bate em retirada. E esse poder que Satanás, é esse poder que Satanás precisa encontrar dentro da sua casa, meu irmão. É esse poder que Satanás precisa olhar e ver que tem dentro da sua casa. E reconhecer, e tremer, e obedecer à voz do nosso Deus aí dentro. Porque, minha irmã, preste atenção no que eu vou dizer. Se Jesus não estiver na casa, preste atenção nisso aqui. Se Jesus não estiver dentro da sua casa, ou na casa, a resistência do mal só vai ganhando cada dia mais força sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre você. Se Jesus não estiver na sua casa, a resistência do mal só vai ganhando força cada dia mais contra a sua vida, contra o seu lar. Então, você precisa permitir que o poder supremo do nosso Deus, a autoridade máxima do nosso Deus, esteja dentro da sua casa, para dissipar as trevas, dissipar o inimigo, repreender e expulsar da sua vida. Amém? Então, a Bíblia diz que Jesus estava numa casa. E eu espero verdadeiramente que Jesus esteja na sua casa hoje. Quando eu estou ministrando, que Jesus esteja aí na sua casa ministrando. E posso falar, eu não falo só da sua casa natural, mas também dessa casa espiritual aí agora. Que Ele esteja aí dentro, tomando controle de todas as coisas. Em nome de Jesus sobre a sua vida. Amém? Olha o que diz João 8,32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu irmão, a sua casa precisa conhecer a verdade. Você sabe o que é a verdade? A verdade é Jesus, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Então essa palavra, que é Jesus Cristo, precisa estar na sua casa, precisa estar dentro do seu coração, para que verdadeiramente você possa conhecer e ser liberto. A sua casa ser liberta, ser livre pelo poder da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto com essa mulher, com a fé dela, a segunda coisa que eu aprendo é: eu só vou conseguir anular uma sentença demoníaca dentro da minha casa quando eu tenho discernimento espiritual, ou de espírito, como é de costume falar isso. Olha o que diz aí em Marcos 7, 26, olha o que diz 26. Diz assim, ó: e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Então, a segunda coisa que eu preciso para anular uma sentença demoníaca dentro da minha casa é quando eu tenho discernimento espiritual ou de espírito. Presta atenção. A Bíblia diz que essa mulher, ela roga a Jesus que expulse da filha dela o demônio. Não sou eu que digo, a Bíblia está dizendo. Ela pede para que o Senhor expulse dela, da filha dela, o demônio que atormentava a filha dela, que perturbava a filha dela, que estava na filha dela. Então, essa mulher, quando ela encontra Jesus, ela poderia dizer: Senhor, cure a minha filha. Sim ou não? Sim, ela poderia dizer: Senhor, cure a minha filha.
mulher, ela não pede isso a Jesus, mas ela foi dentro da raiz do problema da sua filha. Ela não pede simplesmente uma cura, ela vai na raiz do problema da sua filha, ou seja, ela sabia distinguir o que estava perturbando a filha dela, o que estava dentro da filha. Ela não pediu uma cura, ela não pediu uma simples cura, ela pede para Jesus que expulse da filha dela um demônio. Ou seja, ela entendia que o que a filha dela precisava, ela conseguiu distinguir, ter o discernimento de espírito. Ela conseguiu entender que o que a filha dela precisava não era de uma simples cura, uma cura natural, ou seja, qual for a cura, mas ela entendeu que a filha dela precisava de uma libertação profunda. Era isso que ela entendeu. Por quê? Porque ter discernimento de espírito é para isso. Quando você tem discernimento de espírito, é isso que acontece. Você consegue enxergar algo mais profundo, mais além. Sua visão agora, você não consegue mais olhar para essa ótica natural. Você consegue olhar pela ótica de Deus, a ótica espiritual. Quando você tem discernimento. E o discernimento de espírito ou espiritual é isso que ele faz. O que ele faz, pastora? Ele te dá, minha irmã, a capacidade de compreender e distinguir o bem do mal, a verdade da mentira, o que é de Deus e o que também não é de Deus, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Então, o discernimento de espírito é isso que acontece. Essa mulher ela teve, eu acredito que ela teve, porque ela não pediu qualquer cura. Ela não disse, Senhor, cure minha filha. Ela disse, Senhor, minha filha está endemoniada. Ela conseguiu ver que tinha um demônio sobre a vida da filha dela. Então, você precisa, o que você precisa, o que a sua casa está precisando agora, o que você está precisando para quebrar essa sentença do diabo aí dentro, é ter discernimento de espírito, para saber o que está acontecendo dentro da sua casa, para saber o que está acontecendo aí dentro da sua casa, saber se é uma obra demoníaca ou se é algo também natural, saber se tem uma palavra contrária, saber o que está acontecendo aí dentro. Então você só vai saber se você tem discernimento de espírito. Existem vários versículos que falam sobre discernimento de espírito na Bíblia. E se eu fosse trazer aqui, nós ia passar o dia inteiro falando. Mas eu peguei um aqui que eu achei muito interessante, que está em 1 Coríntios 2,14, versículo 15 também, até o 15, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucas e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas, prestou atenção? Elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual discerne todas as coisas. Olha que coisa linda, olha que coisa preciosa. Só vai entender as coisas do Espírito quem não é Espírito. Quem não é do Espírito não vai entender. Então você precisa primeiro estar conectado com o Espírito Santo de Deus, e Ele vai te dar essa capacidade de você discernir o que é dele e o que não é dele aí dentro da sua casa, na sua vida. Amém? Então, em nome de Jesus, eu quero profetizar na sua vida agora. Declarar sobre a sua mente, declarar sobre a sua vida, declarar sobre a sua casa, que a partir de agora, nesse dia chamado hoje, você está recebendo sobre a sua vida agora uma unção de discernimento de Espírito sobre você, sobre a sua vida. A sua casa também está recebendo neste momento, declara sobre a sua casa uma unção de discernimento de Espírito, em nome de Jesus Cristo. E em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: e para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
Então, só quem pode destruir toda obra maligna aí dentro da sua casa é o Filho de Deus, é Jesus Cristo, é o Espírito Santo, é a Trindade Santa. Ele vai se manifestar aí dentro, ele vai destruir todas as obras de Satanás, toda a sentença maligna aí dentro, todos os decretos malignos do diabo dentro da sua casa. É o Filho de Deus, Jesus Cristo. E para finalizarmos, né, a pergunta é, para quem me conhece, sabe que sempre nas minhas pregações eu sempre faço essa pergunta, né? Eu sempre falo, a pergunta é, eu não poderia deixar de falar aqui, amém? Então a pergunta é, pastora, como eu faço para proteger a minha casa, proteger a minha família, né, de todas as setas, ataques, flechadas ou sentença demoníaca contra a minha vida, contra a minha família? É simples. É simples. Como assim, pastor? É simples. Para algumas vai ser difícil, mas é simples, minha irmã. É muito simples. Basta nós consagrarmos a nossa casa, a nossa família, a nossa vida ao Senhor. Consagrarmos a nossa vida, a nossa família ao Senhor Jesus. Ou seja, entregar tudo a Ele. Entregar tudo nas mãos dele. Entregar nossa casa, entregar tudo na dependência do Espírito dele. Agora, como eu faço isso, pastora? É simples. É só você consagrar, ungir a sua casa com o óleo da unção. É muito simples, irmãos. Ungir a sua família, ungir a sua própria vida também, tá? Não sei se você tem o costume de fazer isso na sua casa, ungir a sua casa, ungir os umbrais da sua casa, mas eu quero hoje encorajar você a criar esse hábito aí na sua vida, de sempre estar protegendo, ungindo a sua casa, consagrando a sua casa, consagrando a sua família diante do Senhor e ungindo a sua casa natural com o óleo da unção. Mas preste atenção, o óleo, esse óleo aqui, ele não pode fazer nada, não, pastora, não. O óleo por si só não tem poder de fazer nada. O óleo ele é apenas um símbolo, é um rito religioso que acompanha a sua fé e a oração, seja qual for a oração, uma oração de bênção, uma oração de guerra, ou uma oração de paz, seja qual for. Mas não substitui a ação do óleo por si só. Ele não faz óleo por si só, mas quando você consagra ele ao Senhor, apresenta a ação do Espírito Santo, usando esse óleo para ungir a sua casa, consagrar a sua casa. Aí sim, irmã, pode declarar, querida, mas declara mesmo o sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os umbrais da sua casa. Os umbrais que eu falo é sobre o batente da porta da sua casa, né? Ou umbral, você conhece assim. Então, unge a sua casa, sai ungindo, apresentando ao Senhor, dizendo: Senhor, repreendo todo espírito de morte, de confusão, tudo que você está sofrendo, seja qual for o ataque do inimigo, apresenta o Senhor ungido, tocando na sua casa. Unja lá fora também, quando você começa a sua casa, se você tem a parte de fora, sai lá fora, apresenta o Senhor, vai tocando, repreendendo, pedindo ao Senhor que coloque os anjos dele ao redor da sua casa, serve com o fogo do Espírito Santo, os muros da sua casa. Comece a consagrar essa casa ao Senhor, não deixar, pedir ao Senhor que nada entre nessa casa, que todas as portas que foram abertas, que deu liberdade, legalidade, brecha para o inimigo entrar com essa sentença maldita na sua casa. Peça para o Senhor repreender, no nome de Jesus, o Espírito Santo vai fazer isso. Então, ungindo a sua casa, consagrando a sua casa, no nome de Jesus. Em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 7 até o 13, você vai ver isso lá. Jesus está dando essa instrução, nosso Deus está dando essa instrução ao nosso líder, ao líder Moisés. Quando Deus dá a instrução para ele passar o sangue de um cordeiro, um cabrito, nos umbrais das portas. Porque quando a 10ª praga viesse, que era o espírito de morte que o Senhor estava enviando,
né, não tocasse essas casas que tivesse o sangue passado nas portas. Então, Deus dá essa instrução para Moisés. E ali Moisés faz isso com os hebreus naquele momento, naquela hora. E aquelas casas ficam protegidas. Quando o espírito de morte vem, ele bate em retirada, ele não toca naquelas casas. Por quê? Porque ali tem o sangue de Jesus. Então, hoje, o que a gente faz? A gente não vai matar um cabrito para fazer isso. Nós usamos o óleo da unção. E nós clamamos o sangue de Jesus sobre essa casa, sobre a sua casa, sobre a minha casa. Declarando que nenhum espírito maldito vai ter força para entrar nessa casa, na sua casa. No nome de Jesus. Eu creio nisso. Isaías 54, no versículo 17, diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra a sua vida, vou declarar assim, contra a sua vida, prosperará. Nenhuma arma forjada contra a sua vida, contra a sua casa, nessa manhã eu quero declarar, não vai ter força, não vai prosperar na sua casa, na sua família. Todas elas já estão destruídas, anuladas, canceladas, repreendidas no nome de Jesus. E eu declaro que toda sentença do inferno morre hoje contra a sua família, contra a sua vida, contra a sua casa, no nome de Jesus. Você crê nisso? Se você crê, diga: eu creio e recebo na minha vida. E eu declaro também, minha querida, que já está sem força, vencido e banido da sua casa Satanás e seus demônios, Satanás e suas obras sobre a sua vida, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero rapidamente orar com você, porque eu sei que já atingiu o meu tempo aí, mas eu quero orar com você. Eu não posso sair daqui sem orar. Amém? Onde você estiver, se conseguir, curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa casa, eu oro por essa família agora. Eu apresento ela diante do altar, diante do Senhor agora, diante do trono da graça. Espírito Santo, eu quero te pedir agora que o sangue de Jesus entre agora nessa casa. Entre agora, vai de encontro agora, Senhor. Onde estiver agora, o que não provém do Senhor, que não agrada o Senhor nessa casa, que seja banido, que seja repreendido, no nome de Jesus, que bate retirada agora, que perca a força sobre essa família, no nome de Jesus. Eu declaro a falência de toda palavra contrária nessa casa. Eu declaro a falência, Senhor, de todo decreto maldito de Satanás contra essa família, no nome de Jesus. E eu declaro que Satanás já está vencido, banido e sem força está nessa família e nessa casa, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridas, Deus abençoe, fique na paz do Senhor e unja a sua casa e consagre ela ao Senhor. E assim sua casa ficará livre e você vai viver toda sorte de bênçãos celestiais.